Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Foi com essa saudação que o apóstolo Paulo começou a carta aos Filipenses. Eu gostaria de convidar os irmãos agora a abrirem suas Bíblias. Carta aos Filipenses, capítulo 3. Versículo 1. Hoje nós vamos falar sobre a sublimidade do conhecimento de Cristo. Como é sublime conhecer a Cristo. Olha lá, Bia, tá errado, ó. Filipenses 3. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que não há na lei, que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considerei tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele, na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Espírito Santo de Deus, nós pedimos agora que tu possas encher os nossos corações. E nossos corações são duros como pedra. E se o teu Espírito, Deus, não agir em nós, essa palavra aqui será vã. Mas nós cremos no poder do teu Espírito e cremos no poder da tua palavra, que trabalham unidas para transformar corações. Eis-me aqui, usa-me como um teu vaso para poder espalhar o teu evangelho para todos que estiverem ouvindo. Não sou digno, não sou merecedor, mas preciso ser cheio do teu Espírito Santo para poder pregar o teu evangelho. Encha-nos com o teu Espírito nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A carta de Filipenses é uma carta de encorajamento. É uma carta que encoraja a igreja de Filipenses. É uma carta que fala de alegria, pelo menos 15 vezes, né? Carta, o apóstolo Paulo fala de alegria. Então esse é o panorama do texto. É escrita para a igreja de Filipos, que é uma cidade na Grécia, que era uma colônia romana. A cidade chama Filipos por causa do filho de Alexandre o Grande. Quem lembra das aulas de história aí? Filho de Alexandre o Grande chamava Filipe. E essa cidade foi fundada e nomeada em homenagem a ele. Paulo esteve lá na sua segunda viagem missionária. Paulo passou por Filipos. E nós temos um relato na Bíblia dos primeiros convertidos dessa cidade. Quem se converteu primeiro nessa cidade. Lá em Atos, no livro de Atos, nós temos o relato. Lembra, Renato? Renato lembra. A Lídia, toda a sua família que foi batizada, e o carcereiro
Toda a sua família que foi batizada. Esses foram os primeiros cristãos convertidos lá na cidade de Filipos. Isso aconteceu mais ou menos na década de 50 depois de Cristo, no ano 50 depois de Cristo. E Paulo escreveu essa carta mais ou menos 10 a 12 anos depois. Então, 60, 61 ou 62. Mais ou menos foi a época que Paulo escreveu. Uma coisa que é certa é que Paulo estava preso. Não se sabe exatamente a cidade, a maioria dos teólogos concorda que foi em Roma. Então, Paulo, provavelmente preso em Roma, escreve essa carta à igreja de Filipos, uma igreja que ele tinha fundado e já visitado. Ele escreve essa carta com o objetivo de incentivar e de encorajar a igreja de Filipos, que é uma igreja que, apesar de nova, já sofre perseguições e já sofre com ensinamentos de falsos mestres. E Paulo também, um dos objetivos de Paulo nessa carta é agradecer aos irmãos filipenses. É um contexto bem diferente de outras cartas pesadas de Paulo, cartas doutrinárias, não que não tenha doutrina aqui. Aqui nessa carta tem uma doutrina muito importante que nós vamos ver hoje, que é a doutrina da justificação pela fé. Não tem doutrina pesada aqui, no bom sentido. Mas não é um livro doutrinário como Coríntios, por exemplo, como Gálatas. Não é um livro tão pesado, né? Porque eu acho que a igreja de Filipenses não tinha tanto problema como os corintianos lá. Esses corintianos. Cabeça. A igreja de Filipenses era uma igreja que aprendeu a investir no reino, aprendeu a ter o coração grato, aprendeu a ter um coração que oferta na obra do Senhor. E um dos motivos que Paulo escreveu essa carta é para agradecer a igreja de Filipos. Imagina que privilégio Paulo escrever uma carta para agradecer a igreja que tinha o coração voltado para a obra missionária. Lá no finalzinho, no último capítulo, Paulo agradece. Ninguém mais me ajudou. Vocês é que me ajudaram na obra missionária. Vocês que ofertaram, vocês que tiveram o coração grato. Será que Paulo faria uma carta para agradecer à Igreja Presbiteriana Independente de Camboriú? Por ser a igreja abençoadora? Pergunta retórica, não precisa responder. Será que o nosso nome ia estar lá? Obrigado, fulano, porque você ajudou na obra missionária. Tomara que sim. Então esse é o panorama do que Paulo escreveu. Paulo encorajando os filipenses a permanecer fiéis e advertindo acerca dos falsos mestres. Do ponto de vista teológico, a carta de Filipenses tem um ápice. O ápice da carta de Filipenses é algo que os teólogos chamam de hino a Cristo. Vamos ver o que é o hino a Cristo? Volta um pouquinho lá. Lá no capítulo 2, voltar uma página aí. Versículos 5 ao 11. Esse é chamado o hino de Cristo. Esse é o ápice da carta de Filipenses. O exemplo de Cristo na humilhação. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você sabe se isso foi realmente uma canção? Provavelmente que sim, mas é uma das coisas mais belas que tem em toda a Escritura, é um dos meus textos favoritos. Esse é o ápice da carta de Paulo aos Filipenses. E logo depois, Paulo vai falar sobre a verdadeira justiça, que é o que nós vamos ver hoje. Essa verdadeira justiça é uma declaração sublime acerca de Cristo. Então, Paulo começa a carta falando do sofrimento
Ele está passando na prisão. E esse sofrimento contribui, é o que fala lá no primeiro capítulo, esse sofrimento contribui para a expansão do evangelho. Olha, aqui começa a subversidade do evangelho, a subversidade desse texto que a gente vai ler agora, que a gente vai estudar agora. Olha como é subversivo, olha como é contra a cultura. Paulo está preso e ele está falando sobre alegria. Paulo está sendo perseguido, está sofrendo, e está falando que esse sofrimento está contribuindo para a expansão do evangelho. É tudo ao contrário, né? Tudo ao contrário do que esse mundo prega. E fica já com isso na sua mente. O evangelho é subversivo. O evangelho é contra a cultura. Tudo aquilo que o mundo fala, geralmente o evangelho fala ao contrário. No capítulo 2, Paulo fala sobre a humildade cristã, e no capítulo 3, fala sobre a plena confiança em Cristo. Portanto, os crentes devem permanecer na verdade e evitar os extremos, e é isso que Paulo está alertando. Nós vamos estudar cada versículo, mas para vocês entenderem o contexto. Existem novos convertidos, existem os novos cristãos, que antes eram judeus, são chamados de cristãos judaizantes. Esses caras estavam querendo misturar o evangelho com coisas do judaísmo. Eles estavam querendo que os novos convertidos cristãos também guardassem toda a lei. Isso a gente chama de legalismo. E Paulo está alertando o povo de Filipenses sobre esses extremos do legalismo. Da mesma maneira, ele alerta para um outro extremo, que é a gente chama de antinomianismo. O que é isso? O antinomianismo é a crença de que o cristão não está sujeito à lei moral de Deus. Então, um acha que tem que seguir a lei completa, e o outro acha que a lei tem que ser descartada, que a lei não vale nada, que nós não estamos debaixo da lei, sujeitos a essa lei moral de Deus. E a verdade está no meio, né? A verdade está no meio. A lei aponta os nossos erros e aponta para Cristo. Mas Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para a nossa salvação. Paulo, então, faz essa diferenciação aí dos legalistas e dos antinomianistas. E ele chama esses falsos crentes que querem trazer essas heresias para dentro da igreja de cães. Esses caras que confiam na lei, esses caras que confiam na sua própria justiça. E aí ele fala que os verdadeiros cristãos não confiam na lei. Os verdadeiros cristãos não confiam na carne, confiam em Cristo. Na antiga aliança, a observação da lei era necessária perante Deus. Mas nós, como temos a revelação completa das Escrituras, sabemos que Cristo é suficiente. E Jesus cumpriu a lei. No versículo 1, Paulo começa: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Paulo faz questão aqui de falar para o povo se alegrar, para eles não terem tristeza e desânimo. Tristeza e desânimo não chega a ser um pecado. Mas Paulo aqui está querendo encher de esperança a mente desse povo e incentivando os filipenses a serem felizes nas boas obras que Cristo fez na vida deles. Mais do que isso, essa primeira palavra do texto, que está dizendo alegrem-se no Senhor, já está preparando esse povo. Paulo já está preparando eles porque ele vai falar logo em seguida. É para vocês se alegrarem no Senhor. Não é para vocês se alegrarem na lei. Não é para vocês se alegrarem na carne. Não é para vocês se alegrarem nas suas próprias obras. Não é para vocês se alegrarem nas obras da sua própria mão. É para vocês se alegrarem no Senhor. Então Paulo já está alertando para o que ele vai falar logo em seguida. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Provavelmente Paulo já tinha falado sobre esses assuntos com eles. E aí agora Paulo começa o alerta. Cuidado com os cães.
Vamos colocar dentro do contexto aqui. Os cães hoje não são essa coisinha bonitinha, igual o Tom tem lá, um petzinho de estimação. Como é que é a raça? Lulu da Pomerânia. Cara dele, né? Cães aqui não é esse contexto, tá? Eu passei aqui na Avenida do Estado, aqui, com a Quarta Avenida ali, naquela pracinha nova. Tava tendo um... Falei, nossa, tem até polícia ali. O que é, Rebeca? A Rebeca falou, é um evento de pet. Os cães aqui não era essa coisinha fofinha que você leva para passear ali na praça. Os cães aqui eram um sinônimo de algo selvagem, desprezado, sinônimo de um animal que trazia doenças, pulga, sarna. Então não era um negócio que as pessoas tinham em casa, tá? Então, primeira coisa, vamos entender o que é o cão aqui. Não é esse petzinho que a gente tem hoje. Eu até tinha vontade de ter, mas a Rebeca tem medo. A Alice também, né? A Alice também. Então, o cão aqui é essa analogia a um animal repulsivo. E é uma metáfora usada para malfeitores em vários outros textos da Bíblia. Então, cães são malfeitores. E Paulo está falando que esses cristãos judaizantes que querem trazer a lei para dentro do evangelho são como cães. Não alivia para esses caras, não. Cuidado com os cães. Quem são os cães? São aqueles que querem distinguir a sua fé em Cristo pelos que fazem e os que não fazem. Eles querem causar uma divisão dentro da igreja. Você faz, você é dos nossos. Você não faz, você não é. Você vem para a igreja, você dá oferta, você assumiu um ministério na igreja, você é. Se você não faz isso, você não é. É isso aqui que Paulo está condenando. Gente que quer colocar um peso que não existe no evangelho. O evangelho é o evangelho da graça. Tem responsabilidades, tem. Mas a gente faz tudo o que faz como um resultado daquilo que Deus já fez em nós. Não é uma troca, não é uma barganha. É assim que o evangelho funciona. Esses cães são as pessoas que acreditavam em Jesus, mas ao mesmo tempo acreditavam que precisavam de algo mais. Precisavam da lei. Se você pensa que o evangelho precisa de algo mais, cuidado, Paulo está te chamando de cão. No mau sentido da palavra, no sentido pejorativo do cão. O evangelho basta. A graça de Deus nos basta. Não precisamos de nada a mais do evangelho. Não queira colocar um peso no evangelho que o próprio evangelho não tem. O evangelho é o evangelho da graça. A cruz é suficiente para te salvar. Você não precisa fazer nada a mais para obter sua salvação. Essa obra aqui foi suficiente. A obra de Jesus foi suficiente. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar todo o pecado do ser humano. Todo o pecado. Não existe nada que você precisa fazer para conseguir perdão de pecados e para conseguir a sua salvação. Cristo já fez tudo. O evangelho já fez tudo. Tudo já aconteceu na cruz. Então, se você está colocando um peso sobre o evangelho, dizendo que tem que fazer isso, aquilo e aquilo, isso não é evangelho. Isso é mensagem de cães. No versículo, na continuação do versículo, ele fala 3 cuidados aqui, né? Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros e cuidado com a falsa circuncisão. As 3 coisas estão falando das mesmas pessoas. Então ele chama essas pessoas que querem colocar um peso no evangelho, que querem dizer que a cruz não é suficiente, ele chama de cães e de maus obreiros. Cães e maus obreiros. Cuidado com os maus obreiros, que são esses povos das boas obras. Povo das boas obras. O povo que quer dizer que as suas boas obras, as suas atitudes vão te levar para o céu. Isso é espiritismo, não é cristianismo, tá? Você vai reencarnar se você ajudar o próximo. Isso é espiritismo. O evangelho de Jesus Cristo não é isso. Não são as suas obras que vão te levar para o céu. Não é a sua bondade. Não é o fato de você ofertar aqui. Não é o fato de você vir na igreja. Não é o fato de você se esforçar para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Isso faz parte. Uma vez que eu preguei aqui, nós falamos sobre esse texto. Nós não precisamos de nada mais a não ser do evangelho. Cuidado com a justiça própria. Cuidado em achar que é você que está
levando a sua família e você para o céu, através das suas boas obras. Na continuação, ele fala: cuidado com a falsa circuncisão. Muitos já sabem o que é circuncisão, mas eu acho que vale a pena a gente falar aqui. O que é a circuncisão? Gênesis. Deus faz um pacto com Abraão e o símbolo desse pacto é a circuncisão. Circuncisão, para quem não sabe, é uma operação de fimose. É a remoção do prepúcio. Operação de fimose. Só que com a diferença que hoje é feito num centro cirúrgico por um médico formado, com anestesia, sem dor. Na época era feito pelo sacerdote com a pedra, sem antisepsia nenhuma. Tá? Mas é isso, é a cirurgia de fimose. Que a criança fazia com 8 dias. E isso era algo que Deus levava muito a sério. Esse foi um símbolo da aliança. Então Deus deu esse mandamento para Abraão, e Abraão fez esse cerimonial. E todos os judeus fizeram. Moisés, quando demorou para fazer isso aí, não fez no 8º dia, Deus quis matar o filho dele, Deus quis matar ele. O pastor já pregou sobre isso aqui. Então era algo que Deus levava a sério, a circuncisão. Só que existe uma outra circuncisão, e vários autores do Antigo Testamento já falaram. Isso era só um símbolo externo, é como se fosse o nosso batismo hoje. É um símbolo externo da aliança que Deus tem conosco. Os autores do Antigo Testamento já alertaram que a circuncisão que Deus quer de nós é a circuncisão do coração. Não é apenas um símbolo externo, ele está interessado no nosso coração. Vamos ver os textos? Coloca aí, Bia, por favor, Deuteronômio 10:16. Paulo está falando que é para a gente tomar cuidado com a falsa circuncisão. A falsa circuncisão é essa circuncisão exclusiva do corpo. É uma exclusão exclusivamente externa, é só um símbolo. E não está refletindo o que acontece internamente no nosso coração. Então Paulo está nos alertando contra essa capa externa. Então, por fora você é crente, por fora você carrega a Bíblia debaixo do braço, todo domingo você está na igreja, você dá sua ofertinha aqui, mas por dentro é outra coisa. Por dentro tem ódio, tem rancor, tem revanchismo, tem vontade de levar vantagem em cima de todo mundo, tem mentira, várias outras coisas. Então é isso que Deus está condenando. Não adianta essa casca exterior. Tá tudo bonitinho. Sabe como a Bíblia chama isso? Sepulcro caiado. É uma cova que tá bonitinha por fora. Mas lá por dentro tá podre, morta. É isso. Então esses são os sepulcros caiados, fala lá em Mateus. O que é essa falsa circuncisão? E o que é essa verdadeira circuncisão? A verdadeira é a do coração e a falsa é a exclusivamente do corpo. É essa que não acontece em nível do coração. Lá em Deuteronômio 10:16 diz assim: portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Não adianta você vir na igreja com a biblinha debaixo do braço, dar o envelopinho do dízimo aqui e ter o coração teimoso. Não obedecer a palavra de Deus. Coloca aí, Bia, Deuteronômio 36. Deuteronômio 30, versículo 6. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês. Aqui não é mais o prepúcio, é o coração. E o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor. Vai circuncidar o coração dos descendentes, porque esse é o pacto. E Deus vai abençoar Abraão e a sua descendência. Então Deus vai circuncidar o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Esse texto tem tudo a ver com o que a gente vai ver aqui agora. Próximo, Bia, Jeremias 9:25. Jeremias 9, versículo 25. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne. Não seja só a capa, é o coração que Deus vê. Mais um, Ezequiel 44:9. Olha lá, como Deus fala em circuncisos de coração.
Ezequiel 44, 9. Assim diz o Senhor Deus, nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. A circuncisão da carne, vocês não precisam se preocupar mais, é o batismo. Acredita aqui que todos são batizados e quem não é está convidado a ser. Esse é a circuncisão da carne. Mas o que Deus está nos alertando aqui, através de todos esses textos, é a circuncisão do coração. E esses cães estão querendo trazer para dentro da igreja que você tem que ter as duas coisas. Tem que ser circuncidado de acordo com a lei e precisa também ser circuncidado através do coração, porque eles também são cristãos, afinal, né? São cristãos judaizantes. Mas Paulo está alertando. O que importa é a circuncisão do coração. Então descobrimos aqui o que Paulo está alertando contra a falsa circuncisão, que é essa circuncisão exclusiva do corpo. Esse povo podia ser tanto os cristãos judaizantes quanto os judeus exclusivamente. E ele chama de povo da circuncisão. Aí é pior ainda, né? Porque o judeu, o cristão judaizante, ele quer trazer as duas coisas, a circuncisão da carne e a do corpo, e a do coração. E o judeu só a da carne. E aí ele chama de povo da mutilação. Sugere que essa marca que eles estão exigindo que os cristãos façam igual, são igual os cortes e incisões ritualísticas que os pagãos faziam. Pior ainda. No versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Ele toma para si esse título. Vocês estão achando que é vocês que são o povo da circuncisão? Não. O povo da circuncisão somos nós. Nós que adoramos a Cristo. Nós que nos gloriamos em Cristo em vez de confiar na carne. Olha o que ele fala aqui no final. Se alguém pensa que pode confiar... desculpa. Em vez de confiarmos na carne. Carne aqui, geralmente carne na Bíblia, está relacionado a pecados sexuais, né? Aqui não. Aqui Paulo está falando da carne, está falando da descendência judaica. Não é a sua descendência judaica que vai fazer de você o dono da verdade, dono desse termo, os circuncisos. Nós é que adoramos a Deus em espírito e em verdade, é que somos os da circuncisão, porque o nosso coração foi circuncidado. E aí agora Paulo continua. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Isso é uma ironia de Paulo, né? É obviamente que ele não vai confiar na carne. Mas aqui ele vai dar agora o seu currículo para o povo. Ironicamente. Então essa é uma hipótese, né? Esse gloriar-se de Paulo é hipotético. E consiste em 7 características. Olha aí o que o texto fala. No 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha a ironia. Por que ele poderia confiar ainda mais na carne, no fato dele ser judeu de sangue? Porque ele foi circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele cita 7 características do seu currículo judaico aqui. Isso que ele citou para um judeu é o suprassumo. Isso aqui é o sonho de todo judeu. Isso aqui é o estereótipo do judeu perfeito, o que Paulo cita. Judeu, ele começa aqui falando, fui circuncidado no 8º dia. Porque tinha, como eu disse, gente que não cumpria a lei à risca, assim, até circuncidava, mas não no 8º dia, né? No 8º dia a mãe estava lá ainda, sofrendo o pós-operatório do parto ainda, né? Então o cara nem levava a criança no templo. Levava depois, falou, não, vamos levar depois. Paulo não, ele foi circuncidado no 8º dia, ele era um judeu puro sangue. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Linhagem de Israel. Israel é a etnia escolhida por Deus para ser o seu povo. Judeu puro sangue. Aí ele fala, da tribo de Benjamim. O pastor pregou aqui sobre a história de Jacó. Benjamim era um dos 2 filhos preferidos de Jacó.
E isso se estendeu durante a sua história, esses privilégios que Benjamim tinha. A tribo de Benjamim era a elite. Nós estamos falando da elite. A tribo de Benjamim. Então é uma tribo que era vista pelos judeus como a elite. Então Paulo se gloria disso, entre aspas, né? Ele era da elite dos judeus. Hebreu de hebreus, o que quer dizer isso, hebreu de hebreus? Ele era filho de pais hebreus, os pais dele também eram hebreus, apesar de ele não ter nascido lá, e ele falava hebraico. Isso, por incrível que pareça, não era uma coisa comum na época. Era comum na época se falar grego e aramaico. Ele falava grego, aramaico provavelmente também, e hebraico. Então ele era um hebreu puro sangue. Quanto à lei, eu era fariseu. Haviam várias escolas de pensamento na época de Jesus. E essa escola de pensamento dos fariseus era considerada a mais respeitada entre os judeus. Então, ele era da escola filosófica mais respeitada também. Então, era o sonho de todo judeu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Porque como eles interpretavam errado as escrituras, se tivesse alguma coisa fora da lei, eles tinham que perseguir. Então, ele era perseguidor dos cristãos. Achava que estava fazendo a coisa certa. E, por fim, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele não está querendo dizer aqui que ele era impecável, né? Que ele não pecava. Não é impecabilidade que ele está falando aqui. Mas é que ele era obediente, extremamente obediente à lei. Então, esse é o currículo de Paulo. Ele fala aqui, vocês estão se gloriando na carne. Vocês estão achando que é as obras de vocês, que é a obediência de vocês à lei, que vai levar vocês para o céu. Eu estou falando, eu já fiz tudo isso. E isso eu considero lixo. Eu considero como perda. Para mim, isso não vale nada. Ele não usou o fato dele ser esse judeu exemplar para bater no peito e dizer, eu fiz tudo isso, agora eu vou para o céu. Ele não fez isso nem com o currículo que ele consegue a seguir depois da conversão, depois que ele encontra Jesus no caminho de Damasco. Porque olha o que Paulo fez depois. Ele poderia ter usado isso aqui no currículo dele também, né? Ele ressuscitou morto. Estava pregando, pregou demais, o cara caiu de sono, foi lá, morreu, ele ressuscitou. Ele curava doentes com o seu lenço e seu avental. Só o avental dele curava. Ele não podia curar todo mundo, os caras mandavam o lenço dele, ia tocando no lenço e ia sendo curado. Expulsava demônio, curou aleijado, foi picado de serpente e não aconteceu nada com ele. Fundou várias igrejas, era o missionário mais importante da época. Ele poderia ter usado esse currículo de cristão também. Ele considerou isso também como perda. Tudo que ele conquistou, tudo que ele fez, todas as obras dele, ele considerou como perda. Falou, isso não vale nada. Isso não tem valor nenhum. O que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Ele rejeitou todas essas vantagens que ele tinha. E agora Paulo começa a fazer uma coisa subversiva, como eu já falei para vocês lá no começo. Tudo ao contrário. Ele manda se alegrar, ele está na prisão. Ele fala que ele está sendo perseguido e a igreja está crescendo. E agora ele faz uma contabilidade. A matemática de Deus também é subversiva. Você acha que a matemática é uma ciência exata? E 2 mais 2 sempre são 4 durante toda a história em qualquer lugar do mundo? Mas a matemática de Deus é subversiva. Quem aqui já fez livro caixa, ou sabe o que é um livro caixa, sabe o que eu estou falando. Você coloca o crédito e o débito, né? Tudo aquilo que você gastou, tudo aquilo que você entrou, tudo que entrou na sua empresa, tudo que você ganhou, né? Ele pega e inverte isso. Tudo aquilo que era crédito, ele coloca na coluna do débito. Então, toda essa listagem dele aí, que antes era crédito, ele joga tudo na coluna do débito. É tudo ao contrário. A matemática de Deus é diferente. O que era lucro foi considerado como perda. E só ficou uma coisa na coluna do crédito, na coluna do lucro. Uma coisa. Cristo. Tudo que era lucro foi para a coluna das perdas. E a única coisa que ficou na coluna do crédito, a única coisa que ele se gloriava era na cruz de Cristo. A única coisa que ele se gloriava era em Jesus. Nem todos os feitos que ele fez, ele colocou nessa coluna do crédito. O único crédito era para Jesus.
no balancete de uma empresa, quando você faz lá no final do ano, o certo para você ter lucro, essa coluna do crédito está mais completa do que a do débito, né? Tem que vir até aqui embaixo e a outra pode parar no meio ali. Aí você teve lucro na sua empresa. Ah, o balancete do Paulo estava tudo errado. Tudo invertido. A do crédito só tinha Cristo. E a do débito, todas as coisas que ele tinha conquistado, as obras que ele tinha feito. Isso não valia nada. Ele considerou como perda. Ele colocou na coluna do débito. A matemática divina é diferente. No começo do capítulo ele fala, para mim, morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha como é diferente do que aquilo que a gente ouve por aí no evangelicalismo brasileiro, do que a gente aprendeu, do que é natural o ser humano pensar. Paulo fala totalmente diferente. O lucro para mim é morrer e ver Cristo. O lucro para mim é a cruz de Cristo. Lá no começo do capítulo ele fala isso. O versículo 21. O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Olha o que ele fala em Gálatas 6. Vamos ler lá, Bia? Gálatas 6, no versículo 11 até o 17. Gálatas 6, 11. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar, e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. É mais fácil, né? Se esses caras só seguir a lei, eles não vão ser perseguidos nunca. Vão fazer o deles lá, quietinho, ninguém vai perseguir. Agora, a hora que você começa a pregar essa mensagem subversiva, contra a cultura, aí vão começar a te perseguir. Vai, Bia. Por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Vai. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Olha no que Paulo se gloriava. Na cruz de Cristo, na sublimidade do conhecimento de Cristo. Nada mais importava. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Paulo descobriu que, na verdade, o crédito é o hino que a gente acabou de ler aqui. Olha o que ele considerava crédito. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. É isso que Paulo considerou lucro. Tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o verdadeiro sentido para Paulo. Paulo descobriu que isso é o crédito. Jesus crucificado. Jesus descendo dos céus para nos justificar, para nos tornar justos diante de Deus novamente. Ele entendeu que a lei que mandava sacrificar um cordeiro não era suficiente para perdoar pecados e para trazer salvação. Paulo entendeu que aquilo só apontava para Cristo, como todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Os judeus não tiveram esse entendimento. Eles acharam que Cristo não era suficiente. Paulo fala, Cristo é suficiente. Ele é o sacrifício vivo. Ele é o cordeiro imaculado. Só o sangue dele é capaz de perdoar pecados. Ou vocês acham que mesmo que a gente quisesse morrer para expiar os nossos próprios pecados, isso daria certo? Porque já que uma morte entrou no mundo através do pecado, já que a gente vai morrer mesmo, a gente podia, com o nosso próprio sangue, já que precisa de sacrifício, já que precisa de sangue para perdoar pecados, podia perdoar só com o nosso sangue, né? Mas o nosso sangue é impuro. É só um sangue puro que perdoa pecados. É só Jesus Cristo. É só a cruz que é suficiente para perdoar pecados e nos levar à salvação.
Paulo considera a justiça humana como lixo. Assim como Isaías, no capítulo 64, já considerava a justiça como trapo de imundícia. A palavra que Paulo usa aqui para dizer que ele considera tudo como lixo é a palavra para esterco. Forte, né? A nossa justiça é um esterco. Um negócio fedorento que não vale para nada. Isaías falava que a justiça do homem é como um trapo de imundície. Para quem não sabe, trapo de imundície é um absorvente feminino íntimo usado. Olha com o que está comparando a nossa justiça. Portanto, não adianta a gente bater no peito e dizer: eu faço, eu conquisto, eu consigo. Tudo isso é trapo de imundície e esterco diante de Deus. A nossa justiça não vale nada. Nada que você faça é suficiente para te salvar. Só a cruz de Cristo. E a boa notícia é de graça. Quer dizer, é pela graça. Custou tudo. Custou o Filho de Deus. Custou o sangue de Jesus. Mas para você não custou nada. É só a fé. E é isso que Paulo está querendo nos ensinar aqui. A justificação pela fé. Você se torna justo apenas pela fé. Porque é a cruz de Cristo que te justifica. É o sangue de Jesus que te justifica. Paulo considera agora como crédito a sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo conheceu a Cristo no caminho de Damasco. Foi uma experiência repentina e dramática. Foi um drama. Paulo caiu, ficou cego, foi um negócio dramático. Mas ali ele teve um encontro verdadeiro com Cristo e foi transformado instantaneamente. Minutos antes dele ter esse encontro com Cristo no caminho de Damasco, esse cara estava com sangue nos olhos para perseguir cristãos. Ele era o perseguidor da igreja. Provavelmente quando Estevão foi apedrejado, ele estava lá, em volta. Talvez tenha até jogado uma pedra em Estevão. Esse cara estava com sangue nos olhos para perseguir cristãos. Quando ele teve um encontro com Cristo, ele foi transformado instantaneamente. Foi algo chocante, repentino e dramático. Parou de perseguir cristãos. Paulo já tinha ouvido falar de Jesus. Ele conhecia só de ouvir falar, mas agora os olhos deles viram. Quando os nossos olhos veem Jesus, nós somos transformados. E agora o ápice do texto, no versículo 8. Não é no 8, peraí. É no 8. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Quando Paulo se converte, ele começa a chamar Jesus Cristo de meu Senhor. É aí que virou a chave. Paulo agora considera... Agora ele não fala mais das coisas do passado com desdém, ou do seu currículo com desdém. Isso aí é lixo. Agora ele assume para si algo muito importante. Agora ele se orgulha, agora ele fala, isso é meu. O fato de eu ser hebreu de hebreus, de eu ter sido circuncidado com 8 dias, de eu ter ressuscitado morto, de eu ter curado enfermos, isso aí não é nada. Agora o que eu tenho orgulho de falar é da sublimidade do conhecimento de Cristo e que esse Cristo é o meu Senhor. É nisso que ele se orgulha. Ele chama Cristo de seu. E aí, por causa dele, ele continua. Por causa dele, perdi todas as coisas e a considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ele percebeu, ele teve um encontro com Cristo, e ele percebeu que esse é o único que ele pode se gloriar, o único que ele pode falar com a boca cheia, esse é meu. Esse aí é meu Senhor. Sabe quem teve igualmente essa revelação? O apóstolo Pedro. Em João 6, Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Alimenta milhares de pessoas. Na hora que acaba o alimento, essas pessoas começam a se voltar contra Jesus. E aí? É isso só? Vai fazer um milagre aqui para matar nossa fome agora? Você é menor que Moisés.
Moisés matou a fome dos nossos pais no deserto por 40 anos. Estamos indo embora. Vazaram, foram embora. Jesus não se surpreende. Ele olha para os discípulos e fala: vocês também querem ir embora? Aí Pedro olha para ele e fala: para quem eu irei, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro também entendeu que o único lucro que ele poderia ter na vida é conhecer a Cristo. Vamos ler lá em João 6, versículos 66 a 69. Esse também é um dos meus textos preferidos. João 6, 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. É nisso. O Senhor é o Santo de Deus. O Senhor é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. É nisso que Pedro também se gloria. Nós não temos outro. Nós só temos a Jesus. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Jesus Cristo, a esperança da glória. Paulo, quando teve esse encontro com Jesus, Paulo, conhecedor do Antigo Testamento, ia saber os Salmos de cor, e a maioria sabia. Provavelmente ele pode ter lido o Salmo 73, coloca lá pra gente, Bia. Salmo 73. Quando ele teve esse encontro com Jesus, talvez ele tenha feito essa oração: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilharam das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Vamos ver se é esse mesmo, Bia, peraí. Não é esse. É o salmo que fala: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Foi isso que Paulo falou. Não tenho outro, não tenho. É a mesma coisa que Pedro falou. A única coisa que me compraza, a única coisa que me traz prazer nessa terra é o Senhor. As coisas do mundo. É o 25? Ah, então é o 73 mesmo. Aí, obrigado, Renato. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O que é a herança de Paulo aqui? O que ele considera herança é o que você herda, é coisa boa, é grana. Na nossa visão humana, né? Mas Paulo está falando que a herança dele é o Senhor. O que ele considera como lucro é o conhecimento de Cristo. Bem diferente do que a gente considera, né? Nós possamos nessa manhã colocar o nosso coração em Cristo e considerar a nossa justiça própria como lixo, considerar o conhecimento de Cristo como sublime. Paulo chegou a essa conclusão quando teve um encontro com Cristo. Ele chegou à conclusão, e Martim Lutero chegou também lá na Reforma, na Idade Média, de que a doutrina da justificação pela fé é algo central do Evangelho. E
E nós não conseguimos nos justificar por nós mesmos. É somente através do justo, Cristo, o justo, nos justificando, nos tornando justos. Isso é um conforto para a gente. Justo morrendo pelo injusto. Parece injusto, mas é a única solução que tem. Não tem outra coisa para nós. É um sangue puro para purificar o sangue impuro. Quando nós conhecemos essa sublimidade do conhecimento de Cristo, o que acontece? Vamos terminar o texto lá. Olha o que Paulo fala. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Toma a sua cruz e siga. É isso que Jesus falou. Toma a minha cruz e me siga. É simples. É só você ter fé. Não precisa fazer mais nada. É só ter fé. E até a fé que você tem é um presente de Deus, dizem Efésios, né? É claro que você vai responder a essa justificação com muito mais coisas. Você vai responder com prática de bondade, você vai responder com prática de boas obras, você vai responder com prática de perdão, de paz, de longanimidade, de benignidade, de paz, de amor ao próximo. Isso é a consequência. Isso é a consequência, depois que você tem um encontro com esse Jesus. E por fim, olha o que Paulo fala. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele, na sua morte. Para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. É assim que a gente vai alcançar a nossa ressurreição, nos tornando como Ele na sua morte. Amém? Vamos nos colocar em pé. Senhor, nós queremos tomar parte dos seus sofrimentos, Jesus, na cruz. Nós queremos tomar a nossa cruz e te seguir. Nós queremos nos tornar como tu, Senhor, na sua morte, para alcançarmos a nossa ressurreição. Nós possamos, Senhor, nesta manhã, ter a ciência, a consciência, de que é o teu poder que nos aperfeiçoa, porque nós somos fracos. E é o sangue de Jesus que nos leva para a cruz, e não a nossa força, não a força do nosso braço. Que nós não venhamos confiar no nosso trabalho, nas nossas riquezas, na nossa justiça própria, na nossa moralidade humana. Claro que queremos andar em retidão, possamos saber que sempre que andamos em retidão, que somos honestos com os outros, que amamos o próximo, isso é algo que vem do Senhor. A tua palavra nos humilha, mas também nos ensina. A tua palavra nos coloca no chão, mas também nos levanta através da cruz de Cristo.